Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Então, vamos verificar aí o número da nossa aula, nosso objeto de conhecimento e o nosso detalhamento. Então, temos aí a aula de número 9, com o objeto de conhecimento, mapas temáticos do Brasil. O detalhamento nós temos mapas temáticos e ou mapas síntese, relevo, vegetação, clima, bacias hidrográficas. Então, esse é o nosso detalhamento da aula de número 9 e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula vendo aí o primeiro conceito, né, para a gente entender, para a gente interpretar um mapa, que é a linguagem geográfica. Vocês já ouviram falar sobre esse termo de cartografia ou linguagem cartográfica? Então, vamos aí ao conceito. A linguagem cartográfica, gente, ela compreende um conjunto de símbolos. Então, quando você observa ali um mapa, a gente tem vários símbolos, várias informações da nossa legenda, símbolos também dentro do mapa, né, diretrizes. E isso aí nós temos dentro deles o título, né, onde a gente vai saber ali do que se trata aquele mapa. Nós vamos encontrar também a orientação, temos a legenda, a escala e também a fonte. Então, esses são os principais elementos que nós vamos encontrar no mapa, que vai servir para a gente fazer o quê? A interpretação e também aqui a elaboração de mapas, tá bom? Então, com essas informações, eu vou conseguir obter ali os dados relacionados, vou conseguir interpretar o que aquele mapa está querendo transmitir dentro daquelas informações, tá bom? A partir desses símbolos, a partir dessas informações inseridas no mapa. E aí nós temos também que os mapas, eles são essenciais para analisar o espaço geográfico, né? Então, a partir do mapa, eu posso obter informações, por exemplo, da densidade demográfica, que seria o quê? A quantidade da população lá nos Estados Unidos, no continente africano, ali na Rússia, na China, aqui no Brasil. Um estado que eu ainda não conheço aqui no Brasil, eu posso obter informações relacionadas à população, relacionadas à vegetação, ao clima, ao relevo, de qualquer lugar ali do mundo, né? Então, nós vamos fazer aí essa análise, essa interpretação do espaço geográfico de onde aquele mapa está ali me passando essas informações. Então, a partir disso, né, eles possibilitam aí a síntese e a representação de informações que são ali informações relevantes sobre ele. No entanto, gente, essa leitura eficaz, né, essa interpretação que eu vou realizar aí de um mapa, requer familiaridade, né, com os símbolos, com essas diretrizes, com essas informações que eu tenho, que vão compor o que nós chamamos aqui de linguagem cartográfica, tá bom? Então, eu vou ter aí no mapa alguns elementos. Esses elementos, eu vou obter algumas informações e dentro dessas informações, eu vou ter aí, por exemplo, o título, onde eu vou observar aqui nesse mapa, eu tenho, olha, político. Então, ele está aí para mim apenas com um único título. Mas eu sei que essas informações, elas estão relacionadas à divisão territorial, às características dos estados do Brasil, né? Porque eu tenho essa familiaridade também com o mapa do Brasil, então eu já sei que esse mapa é um mapa político do Brasil. Eu tenho aqui também, gente, a legenda. Olha, coloquei aqui a setinha para vocês a legenda. E aqui embaixo nós temos as informações relacionadas às vias de acesso, aos limites, as principais capitais, inseridas os limites internacionais que são relacionados às fronteiras que eu tenho aí do Brasil com outros países da América do Sul. Além disso, nós vamos observar também a fonte. Daqui a pouco a gente vai ver em cada um dos mapas. Esse é o nosso primeiro mapa, onde nós vamos observar algumas dessas informações.
E aí nós temos a fonte, onde eu tenho aqui IBGE. A fonte, gente, ela vai servir ali principalmente para a gente se informar quanto à veracidade desses dados, tá bom? Então, é muito importante a gente sempre observar a fonte do nosso mapa. Então, aí eu tenho o IBGE, né, que a gente vai utilizar bastante. Aí nós temos também aqui a orientação. Olha, a orientação eu observo, deixa eu circular aqui para vocês. Eu vou observar a partir, olha, aqui desse Nzinho. E esse Nzinho, ele vai me indicar aqui, olha, onde eu localizo a orientação a partir dessa única seta com esse N, que vai me indicar o norte, ou muitas das vezes essa minha orientação, ela também vem com uma rosa dos ventos, indicando ali os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, tá bom? Aí eu tenho também aqui embaixo, nós vamos observar a nossa escala, tá bom? A escala, ela pode vir de forma numérica, como a gente tem aí, olha, ou a nossa escala gráfica, que ela vem ali tipo com um desenho, como se fosse o desenho de uma régua, tá bom? Então, esses são alguns dos principais elementos que nós vamos observar aí no nosso mapa. E aí, às vezes, tem alguns mapas também, como eu coloquei, ele vem indicando ali o tipo de projeção que vai ser utilizada, né? Se é uma projeção cônica, se é uma projeção cilíndrica, ou um outro tipo de projeção cartográfica, certo? Então, esses são os principais elementos que nós vamos observar no mapa. E, a partir disso, nós vamos fazer ali aquela interpretação. No caso desse mapa, né, como nós observamos aí, olha, a gente tem aqui a legenda. A legenda, gente, eu vou identificar nela as principais informações para eu fazer a interpretação. Eu já tenho ali o título do mapa, e aí eu vou identificar a minha legenda. A legenda, ela pode vir ali com símbolos, com cores, ou com outros símbolos que podem ser utilizados, e aí nós vamos conseguir fazer essa interpretação, tá bom? Aí nós já vimos o título, né? Aqui a fonte, mais uma vez, mostrando para vocês. A gente tem aí, olha, IBGE, então eu vou identificar a partir de onde que foi tirado esses dados, né? E mais lá embaixo eu tenho os outros elementos que eu mostrei para vocês, e aí nós vamos ver mais uma vez, que é a orientação e a nossa escala, tá bom? Que eu coloquei aí para vocês observarem. E na nossa orientação e na nossa escala, eu vou identificar ali a distância de um ponto para outro, a partir da escala gráfico-numérica, e na orientação, que pode vir identificado como apenas uma setinha indicando o norte, ou ali a rosa dos ventos, indicando os 4 pontos cardeais. Além dessas rosas do vento, gente, vocês podem também encontrar mapas com outras rosas do vento, além dos pontos cardeais, né? Ele vem ali com os pontos colaterais e os subcolaterais, indicando os pontos que estão inseridos entre os pontos colaterais ou entre os pontos cardeais, tá bom? Então, apenas a título de informação aí para vocês, que vocês também podem se deparar aí com esses outros elementos, com essa rosa dos ventos, né, presente aí nos mapas, certo? E aí nós temos agora o conceito de mapas e o conceito de mapa temático. Então, vamos aí aos conceitos. Mapas, nós temos aí uma representação reduzida de uma área do espaço geográfico, ou seja, eu vou pegar ali os dados de um determinado local, tá bom? Digamos que eu quero aí pegar os dados da população do município de Guajará, aqui no Amazonas. Então, eu vou ali no banco de dados, né? Pode ser no IBGE, vou ali pegar o banco de dados, onde é feito o censo demográfico, e aí vou produzir um mapa, né? Então, eu vou fazer uma representação numa folha de papel, que é que nós chamamos de superfície plana. Então, pego ali uma folha de papel e vou inserir aqueles dados. A população do município de Guajará tem ali uma população de 0 a 15 anos. Aí vou inserindo os dados, né? Vou identificando com uma cor cada um
quadro de idades que eu vou inserindo, né? De 0 a 15, de 16 a 30 anos, de 31 anos até 50 anos. E aí vou colocando ali as informações. E aí eu vou utilizar os símbolos, vou utilizar as cores, vou identificando ali com a minha legenda os dados relacionados à população, ao quantitativo, né, da população do município de Guajará, tá bom? Então, mapas aí, para vocês verem mais uma vez o conceito, é essa representação reduzida de uma área do espaço geográfico. Como eu coloquei no exemplo, eu quero representar ali qual informação? Vou representar o quantitativo da população, né? Seria um exemplo. O mapa temático é representação de um espaço realizada a partir aqui de um tema. Então, eu vou pegar ali o tema, por exemplo, da vegetação. Eu quero saber ali a vegetação de um determinado país, né? Quero saber lá da China, quais são as composições vegetais presentes ali nesse país da China. E aí vou identificando com cada cor o tipo de vegetação. Ah, aqui tem um tipo de vegetação X, Y e Z. Então, eu tenho 3 tipos de vegetação. Aí eu vou identificar cada um com uma cor e dentro daquele mapa, daquele espaço, né, que eu estou representando nesse mapa temático, eu vou identificar onde estão ali com aquelas cores, né, onde estão ali naquele país esse tipo de vegetação, tá bom? Então, aí seriam os exemplos. E a gente vai ver também alguns mapinhas, aí a gente vai compreendendo os conceitos de cada um. E aí nós temos os principais elementos de um mapa, que são título, como nós vimos naqueles 2 mapas anteriormente, né, onde nós vamos obter ali o tema central daquele mapa. Então, esse aí é o nosso primeiro, aqui o título. E onde está o título aí do mapa? Observem aí o mapa, olha. Eu tenho aí algumas cores, né? Várias informações, vários símbolos, mas o principal elemento de um desses 5, eu tenho aqui o título, olha. Então, eu vou colocar aqui para vocês observarem. E nós temos aqui mortalidade infantil no ano de 2019. Então, aqui eu tenho, olha, os dados da mortalidade infantil do Brasil, né? Eu poderia ter inserido aí também o nome do título, poderia ter colocado mortalidade infantil do Brasil, porque, de repente, uma pessoa de um outro país, de um outro continente, ela não tem essa familiaridade com o tipo de mapa, né? Não conhece ali os continentes, os países, então eu poderia ter inserido ali também essa informação, né? Mas se os dados eles podem estar num outro idioma, geralmente ele vem ali especificando, né, de onde esses dados são inseridos, tá bom? E aí nós temos também a orientação. Mais uma vez vou mostrar aí a orientação para vocês, né? Onde eu vou ter ali a referência, vou conseguir me localizar onde está o norte, onde eu tenho ali esses dados. A orientação desse mapinha está bem aqui, olha, eu vou circular para vocês. Eu tenho aí indicando com a setinha apenas o norte, tá bom? Aí nós temos também aqui a legenda, tá bom? A legenda, ela vai... eu vou fazer a interpretação desses mapas, né? A nossa legenda está bem aqui. Olha, qual é o título do nosso mapa? Mortalidade infantil no ano de 2019. E aí, olha, nós temos na taxa de mortalidade infantil por 100 mil habitantes, tá bom? Então, a gente ainda tem esses dados aí. Aí eu tenho mais de 18, onde a mortalidade ela é de 13 a 18, onde ela é de 11 a 12 e até 10. Então, eu tenho aí esse quantitativo e as cores. Cada uma dessas cores, elas vão me indicar ali na legenda e eu vou conseguir fazer essa interpretação, tá bom? Eu tenho também aqui a minha escala, que a gente vai ver mais à frente, o que são essas escalas, tá bom? A escala, ela tá bem aqui abaixo, olha. Eu tenho aqui a escala tanto numérica, que ela está 1 para 40 milhões, quanto a escala gráfica, que parece o desenho de uma régua, que eu tenho aí de 0 até 375. Então, isso vai indicar para a gente
a quantidade de centímetros que eu vou calcular aí no mapa, né, da distância de um ponto para outro. E aí eu vou verificar lá na minha escala gráfica a distância de um ponto para outro. Quanto equivale 1 centímetro? Eu tenho aí 300 quilômetros, então eu vou calcular ali um ponto X para um ponto Y, e ali deu 5 centímetros. Aí eu vou multiplicar 5 vezes 300, então significa a distância real em linha reta de um ponto para o outro, tá bom? É um cálculo bem simples aí que é feito, apenas a título de informação de distância, né, de um lugar para o outro. Isso vai depender também da análise que você está fazendo desse mapa, da interpretação que você quer fazer ali com relação a esses dados. E eu tenho também a fonte, né? A fonte, mais uma vez, ela é importante também para a gente obter essas informações, a veracidade dessas informações. E a nossa fonte, ela está lá em cima, né? Eu tenho ali IBGE, tá bom? Vou botar um tracinho aqui em cima, porque a gente já circulou aí o nosso norte, tá bom? Então, esses são os principais elementos. E aqui eu tenho, olha, elementos de um mapa, o título, ele vai indicar o nosso tema, né, que vai ser retratado aí no mapa. E geralmente, gente, ele pode vir acompanhado de um subtítulo, tá bom? Poderia ser aí, olha, o título principal desse mapa poderia ser Mortalidade Infantil, e o subtítulo poderia ser Mortalidade Infantil no período de 2019 no território brasileiro. Seria um subtítulo, tá bom? Ou então, mortalidade infantil, e ali abaixo poderia ter no subtítulo no território brasileiro em 2019. Apenas um exemplo. No caso desse, a gente só tem um título principal. Aí nós temos a legenda. A legenda, ela vai indicar para a gente, né, os significados desses símbolos existentes nos mapas, como nós já vimos ali em outros mapas, né? Então, eu vou ter aqui o significado e vou conseguir fazer essa interpretação, né, a partir desses símbolos ali inseridos no mapa. Esses símbolos, gente, eles podem vir na forma aqui de cores, como é o exemplo da nossa legenda. Vou circular aqui para vocês mais uma vez a nossa legenda. A gente tem aí vários quadradinhos, né, ou retângulos, né, acho que são retângulos. E cada um deles está com uma cor. Geralmente também, gente, aí a gente já tem a densidade demográfica, né, nesse mapa. Densidade demográfica no ano de 2022. Essas cores mais fortes, elas vão indicar um quantitativo maior. Então, isso é o geral que é feito, né? Em geral, é realizado dessa forma. As cores que estão numa tonalidade mais escura ou estão ali na mesma paleta de cores, ela vem indicando para a gente um quantitativo, uma quantidade maior. No caso desse mapa, nós temos densidade demográfica. Então, só de olhar o mapinha, eu já sei que a quantidade de população, que seria a densidade demográfica, ela vai ser maior nessa região litorânea do Brasil. E aí é só a gente observar a legenda. Olha. Então, aí na legenda, nós temos os números, né? Vamos voltar aí para o mapinha. E aí no mapa nós temos, olha, densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado, onde eu tenho mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, né, que está nesse um laranja ou um tom mais avermelhado, né? Aí eu tenho uma tonalidade aí mais clarinha. Eu tenho de 26 a 100 habitantes. E aí, esse quantitativo, ele vai diminuindo, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui está, olha, densidade demográfica, mais de 100. Vamos ver aqui mais uma vez. Vamos observar aqui. Nós temos densidade demográfica, mais de 100 habitantes, de 26 a 100, de 11 a 25, de 2 a 10 ou até 1 habitante por quilômetro quadrado. Professora, mas tem lugares aí com 1 habitante por quilômetro quadrado? Tem, gente. Inclusive, está na nossa região, né? Então, a gente vai observar aí esses dados relacionados à densidade demográfica. E aí eu observo que a concentração da população, ela se dá nessas regiões que estão próximas ao litoral brasileiro. Se de repente eu tenho ali um mapa, vou fazer a interpretação, quero saber onde está situado
a quantidade maior de população, né, ou onde é maior essa densidade demográfica, só pela legenda, né, pelos dados, eu consigo fazer essa interpretação, tá bom? Vamos agora à orientação. Aí na orientação nós temos, ela vai indicar onde fica o norte, né, como eu mostrei para vocês, ela pode indicar, além do norte, eu posso vir acompanhado ali de uma rosa dos ventos, né, onde essa rosa dos ventos ela vai mostrar para a gente, vai indicar todos os pontos cardeais. E aí ela pode ser apresentada dessa forma, como a gente tem aí no mapa. Aí no mapa nós temos o título, né, que a gente já viu, população de 14 ou menos 4 anos, tá bom? E aqui acima nós temos o nosso norte, indicado apenas com uma seta, certo? Além da orientação, nós temos também a fonte, né? Quem elaborou esse mapa, se foi ali uma pessoa, se foi um instituto, como é o caso de todos os mapas que a gente viu aí, né? O instituto, o IBGE, tá bom? Então, nós temos aí esses dados relacionados ao nosso mapa. Professora, mas eu não estou vendo aqui, olha, bem aqui, ó. Eu coloquei aqui, olha, fonte IBGE, Agência Nacional de Águas, tá bom? Então, eu vou obter essas informações relacionadas aqui ao lado. Não está inserido aí no mapa, mas aí ao lado foi inserido a fonte, o ano dessas informações, a Agência Nacional de Águas, que realizou aí os dados relacionados ao quê? As regiões hidrográficas aí do nosso mapinha. Vamos agora à nossa escala. Na escala, gente, eu tenho a relação entre o espaço real e o espaço no mapa, tá bom? Então, significa dizer quantas vezes aquela área, né, aquele espaço que está sendo representado naquele mapa, ele foi reduzido, gente. Então, ele foi reduzido aí 1 milhão de vezes. Quantas vezes ele foi reduzido para caber num papel? Imaginem vocês representar num tamanho real, né, um determinado município, uma cidade ou até mesmo um país, né? Então, seria impossível aí fazer essa representação. Por isso que a gente vai fazer o quê? A gente vai reduzir aquele espaço, né? Mantendo ali, a partir da minha escala, a distância real. Por isso, gente, que é importante a gente sempre ter uma fonte confiável, né, para a gente fazer a interpretação daquele mapa. Não basta eu pegar ali uma folha de papel e sair ali desenhando, porque muito provavelmente eu não vou conseguir utilizar a escala exata. Até mesmo nesses mapas que a gente está utilizando aqui nas nossas cartelas, né, nos nossos slides, a gente não consegue obter essa informação com relação à escala, porque você precisa pegar essa informação numa impressão, que é no atlas geográfico, que é no livro de geografia, ou até mesmo se de repente, eu quero imprimir ali um mapa, vou colocar ali a impressão ali na minha impressora e vou fazer ali o cálculo da minha escala. Isso também não é muito aconselhável, porque você vai imprimir e aí você não imprime no tamanho correto, né, em que está ali inserido. Então, utiliza um livro de geografia ou um atlas geográfico, ou até mesmo um mapa, né, que você pode ali comprar, tá bom? E aí você consegue fazer esse cálculo, certo? Aí nós temos os elementos que eu mostrei para vocês, olha, os dois tipos de escala, né? Que é a escala, são a escala gráfica, tá bom? E a escala numérica. Aí nós temos os dois tipos para mostrar para vocês. Aqui nós temos a escala gráfica. Lembra que eu mostrei lá no início, e aí eu coloquei o exemplo de uma régua, né? Parece com o desenho de uma régua. Então, significa que aqui, olha, a cada centímetro eu tenho 50 quilômetros. Aqui, olha, eu andei mais 2, 3 quilômetros até chegar aqui a 250 quilômetros, tá bom? E ela vem representada sempre dessa forma. O mapa, ele pode vir ou com a escala gráfica ou apenas com a escala numérica. Nos mapas que nós vimos aí durante a nossa aula, no início da aula, né, nós tínhamos os dois tipos de escala. Tinha a numérica e também a gráfica. A gráfica ela vem nesse desenho e a numérica ela vem apenas representada por números, certo? Então, são os dois tipos de escalas que a gente vai observar.
E aí nós temos a quantidade de vezes que esse mapa ele foi reduzido e a gente também consegue realizar esses cálculos, né, com relação à distância de um ponto para outro. Aí nós temos os elementos de um mapa ainda, a escala numérica, né, o conceito para vocês. Essa escala numérica ela é a representação das proporções, né, entre o espaço real e o mapa através apenas de quê? De números, né? Aí eu coloquei. A leitura, gente, ela é feita 1 para 100 mil. Então, aqui no exemplo, olha, como é que vocês vão ler aqui esse número, né? Então, os números a gente também faz a leitura. Aqui eu tenho o número 1, esses dois pontinhos eu leio para. Então, fica 1 para 100 mil. Então, significa dizer que a cada 1 centímetro, esse umzinho que está aí, ele corresponde a quantos centímetros? Então, eu tenho aqui 1 centímetro equivale aqui a 100 mil centímetros. E aí eu faço o cálculo de quantos centímetros eu vou ter ali 1 quilômetro. Então, a cada 100 mil centímetros, eu tenho aqui 1 quilômetro, tá bom? E aí você vai fazendo o cálculo, né, dessa distância de um ponto para o outro. Vamos agora à nossa escala gráfica. A escala gráfica, gente, eu considero mais simples porque você não precisa fazer o cálculo como é feito lá na escala numérica, né? Onde você precisa ver quantos centímetros tem e aí depois calcular quanto equivale ao quilômetro, a não ser que você tenha aí de cabeça, né, essas informações. Para 100 centímetros eu tenho 1 quilômetro, 200 mil eu tenho ali 2 quilômetros, e aí você consegue fazer mais rápido, né? Se não, você tem ali o auxílio do lápis, fazendo cálculo ali, multiplicando, ou então de uma calculadora. Já na escala gráfica, geralmente no desenho, né, eu já tenho ali quanto equivale cada centímetro, né? Aqui eu tenho, olha, andei 1 centímetro, 3 quilômetros, aqui mais 2, 6. Então, a cada 3 centímetros nesse mapa, eu vou ter 9 quilômetros, né? E eu coloquei aqui para vocês os dois exemplos da escala gráfica, né? Ela pode vir dessa forma, ou aqui abaixo, dessa forma mais simples, né? Então, a gente precisa observar aí os valores que são expressos para a gente perceber aí cada uma dessas informações, tá bom? Vamos observar agora os mapas temáticos. Então, eu trouxe aí para vocês alguns exemplos de mapas para vocês fixarem essas informações, né? Então, no mapa temático, eu posso ter ali relevo, vegetação, clima, bacia hidrográfica, entre outras informações, outros temas, né? Observem aí nesse mapa qual é o título dele. Inclusive, nesse mapa, eu trouxe para vocês ele com um título e um subtítulo. Então, o tema desse mapa é vegetação, porque no título ele já diz, né? Vegetação, regiões fitoecológicas, né? Então, eu tenho aí vários tipos de vegetação em cada um dos estados, né? Cada uma das cidades, cada um dos espaços geográficos aí do Brasil, tá bom? Então, o tema desse mapa seria aí vegetação. Aí eu tenho a legenda e todos os outros elementos. Vamos agora para o próximo mapa. O tema desse mapa, observem aí, olha, eu tenho todos os elementos presentes aí no mapinha, né? A legenda, tenho a orientação, tenho ali a escala. A minha legenda, ela está em forma de cores. E qual seria o tema desse mapa? Tenho aí, gente, clima, e ele veio acompanhado apenas aqui, olha, de um título, tá bom? E aí nós temos a legenda, né, indicando os tipos de clima considerado quente, mesotérmico mediano, subquente e mesotérmico brando, né? Então, são essas informações inseridas aí com relação também ao território brasileiro. Vamos a mais um tipo de mapa. Aí, no nosso mapa, nós temos também, né, indicando para a gente por cores, né, os nossos símbolos que vão ser utilizados aí, então, cada uma das cores. E aí eu tenho, olha, os dados relacionados também ao Brasil. E eu vou encontrar, olha, nesse tipo de mapa, eu coloquei aqui um mapa físico. Então, eu sei que esses dados eles estão relacionados a aspectos físicos do território brasileiro. Aí ficaria um pouco amplo, né? Mas qual é o dado que eu estou analisando? Se eu fiquei em dúvida com o título, eu vou aqui na minha legenda e eu tenho, olha, altitude.
Então, eu estou observando aí a altitude de cada um dos relevos do território brasileiro, certo? Vamos agora ao nosso último mapinha, para a gente fixar aí um pouco mais todas as informações. Eu tenho aqui, olha, regiões hidrográficas. Então, eu tenho o tema do meu mapinha, tenho aqui a minha legenda, né, amazônica, Amazônia, Atlântico Leste, Paraguaia, cada uma das bacias hidrográficas. Tenho aqui também a minha orientação. Aqui embaixo, o meu quarto elemento, que é a minha escala. E aqui nós vamos ter a fonte, né, que veio aqui ao lado para a gente, tá bom? Então, todos esses dados que serão aí analisados, né? Então, todos esses elementos, esses 5 elementos que eu preciso observar, né? Então, eu tenho aí o título, tenho a legenda, tenho a fonte, a orientação do mapa e também a minha escala para fazer ali a interpretação de um determinado mapa, certo? Então, esses foram aí os conceitos que nós verificamos na nossa aula. Finalizamos aqui e até uma próxima.